gente sente o que é verdadeiro, que tem emoção. Porto Seguro quer ouvir a voz do coração. Coração guerreiro, coração valente, que ama e defende sempre nossa gente. Coração sincero, coração divino, coração amigo baldino. Coração guerreiro, coração valente, que ama e defende sempre nossa gente. Coração sincero, coração divino, coração amigo baldino. De ela em ela vai crescendo a corrente, vai chegando mais gente que ama este lugar. A nossa voz só Deus pode calar. Coração guerreiro, coração valente, que ama e defende sempre nossa gente. Coração sincero, coração divino, coração amigo baldino. É pelo coração que Deus fala com a gente, de coração pra coração que a gente sente. Márcio O que é verdadeiro, que tem emoção. Porto Seguro quer ouvir a voz do coração. Coração guerreiro, coração valente, que ama e defende sempre nossa gente. Coração sincero, coração divino, coração amigo baldino. Atenção! Prepare-se! Marque no seu relógio. A partir de agora, está chegando no seu rádio o programa Livre, comandado por Ubaldino Júnior, a voz da cidade. Com a participação descontraída do Gabiru. Programa Livre. Entrevistas. Informações de utilidade pública. Denúncias. Comentários sem censura. Notícias da cidade. E agora com vocês, o amigo de fé. Vem aí, Ubaldino Júnior. Minhas amigas e meus amigos, eu sou o Ubaldino Júnior e estamos começando mais um programa livre. E hoje é segunda-feira, dia 16 de março de 2020. Boa tarde! O nosso programa hoje iremos comentar sobre os casos de polícia. Vamos também aqui bater um papo rapidamente com o pastor Custódio, que vai agradecer às lideranças evangélicas por uma ação entre amigos que ocorreu no último sábado. Vamos falar também sobre coronavírus. Coronavírus, o Brasil já chega a 200 casos. A Bahia já tem confirmado, os jornais já falam em 9, mas nós temos um áudio do secretário falando em 8. É possível que o nono caso tenha confirmado depois da sua declaração. Turista em Trancoso com coronavírus está isolado para evitar que o vírus se espalhe. Prefeita Cláudia está reunida com o secretário Querres da Saúde para adotar medidas protetivas. Porto Seguro já tem 9 suspeitos e nenhum confirmado. TRT suspende atendimento ao público em Feira de Santana e em Salvador. A Semineto proíbe festas com mais de 500 pessoas. Governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo decretam fim de férias para os servidores da saúde. A Argentina fecha suas fronteiras a partir de hoje. Por 15 dias não entra ninguém. Globo suspende gravação de novelas por causa do coronavírus. Programa do Faustão de ontem foi pela primeira vez na história sem plateia. O prefeito de Salvador, ACM Neto, acaba de suspender as aulas em Salvador. Especialista da Fundação Fiocruz, Margarete Dalcomo, também fala sobre o coronavírus. Teremos também aqui o áudio importante do Dr. Roberto Zeballos, numa entrevista com Leda Nagli. Teremos também aqui uma cientista da Casa do Saber, que vai falar também sobre o coronavírus.
Diogo Mainardi, diretamente da Itália, fala como é viver em quarentena. Infectologista Jaime Rocha, do Paraná, também fala sobre essa pandemia. Brasileira na Itália relata o drama vivido lá. Esses são os principais assuntos do nosso programa. Boa tarde, Gabiru. Boa tarde, Uba. Me acode aí. Boa tarde, terra-mãe do Brasil, Zil. Boa tarde para você que está ligadaço no Programa Livre. Você que está nos ouvindo no bom e velho radinho de pilha. E também para você que está nos assistindo agora, ao vivo e a cores, pela rede mundial de computadores. Qual é a página do Facebook, Uba? Gabiru, a página é o Baldino Júnior, a página pública. Você pode entrar lá, procurar na lupinha o Baldino Júnior, vai aparecer 9 perfis, mais a página pública. E é na página pública que nós estamos ao vivo e a cores. E hoje o Programa Livre é um programa especial sobre o coronavírus. Você fique ligado, dá tempo a avisar seus amigos, dá tempo convocar os seus companheiros, avisar sua família para ficar ligado no Programa Livre, que hoje nós vamos tratar desse assunto. Vários especialistas hoje aqui no programa vão explicar, fazer alertas, explicar das recomendações do Programa Livre. Então hoje você não pode perder. O Programa Livre, mais uma vez, está um programa GG, um programa bombástico, um programa dinamitante. E agora, GG? Agora tá na hora. Agora tá na hora tá na hora agora tá na hora do Leleque. E o meu primeiro Leleque de hoje vai para o vereador Nido de Trancoso, que fez aniversário essa semana. Parabéns aí para Nido. Um abraço, Nido. Um abraço, nosso amigo. Também vou mandar um Leleque para o Gildásio, da Serralheria Oliveira, lá no Mercado do Povo. Também um Leleque para o Reni Souza. Um Leleque para o meu amigo Marildo dos Cocos e toda a galera da comunidade São Valentim. Quero mandar um leleque para a pizzaria da Fatia, lá em Santo Antônio, Cabralha. Um leleque para o Vitor Quebradeira. E aqui eu estou mandando o professor Gildásio, tá mandando um abraço de Drauzio Varela para Valmir Goiano. Esse abraço, eu nem sei como é que se dá um abraço desse. Agora é com você, Uba, cumprimente aí a galera. Ô Gabiru, eu quero mandar um abraço aqui para Nilton e seus pais, Emelino e Eronice. Um abraço também para Silvana e Miro, do restaurante Terra Mãe, na Passarela do Álcool. A meu amigo Rogério, da Delícios Batata, que também mandou pra gente aqui um pedido de Leleque, né? Nosso amigo Rogério. Dona Jocélia, de Vale Verde, que não perde nosso programa, Gabiru, que é mãe da Ângela. Ângela é esposa do Delcimar Corredor, atleta que mandou até um abraço pro Ligeirinho. Encontrei ele ontem lá na Praia dos Pescadores, no Arraial da Ajuda. Vânia da Praça do Coelho, minha querida Vânia, que também tá ali sempre ali no beco ali de Itaperapuã. Minha querida amiga irmã Dalva, do Parque Ecológico, e a irmã Maria, do Porto Alegre 2. Kerris e a prefeita Cláudia, que nesse momento estão reunidos para tomarem algumas medidas aí para conter a epidemia da coronavírus em Porto Seguro. Elvis, da Aldeia Velha, do Arraial da Ajuda. Zé Binga, pai de Rose e Débora. Zé Binga é meu amigo. Bené, oficial de justiça, e meu Leleque também para Bené. Gente da melhor qualidade, foi meu colega de faculdade. É sério, Uba? Advogado também? Também. Opa! Então na sequência aqui eu quero mandar um Leleque para o meu amigaço, o Márcio, lá do Bar dos Amigos. Também mandar um leleque para o Jorge Mourão, lá de Trancoso. Na verdade, ele está no Rio de Janeiro agora. Está nos assistindo lá do Rio de Janeiro. Também a Patrícia de Pindorama. Está mandando um abraço de jiboia para o Dionísio. Está mandando aqui também, quero mandar um leleque para o Zaru. Está nos assistindo lá em São Paulo. Também a Neia Mereu, que está em Roma. Não perde o nosso programa.
Quero mandar um leleque para o Carlão Pedreiro do Axemoá, lá do Mercado do Povo. Mandar um leleque para o Peixoto, da Estofaria Peixoto. Semana passada eu atrapalhei aqui, mudei o nome da estofaria, mudei o nome de Peixoto, fiz uma confusão retada. E também mandar um leleque para o Salvador, lá do Sapoti, seu Salvador. Aqui também quero mandar um leleque, Uba, é para Renata Bruni, mandar um leleque para a Fabrícia Campos e a Valéria Cristina. E agora, GG, depois da hora do leleque, agora nós não vamos mais perder tempo, GG. Agora, sem demora e sem delongas, vamos direto para os casos de polícia. Casos de polícia. Homem invade fazenda para tentar matar senador da Bahia. Semana passada, um homem invadiu uma casa numa fazenda na zona rural de Conceição de Maria, que fica na região de Feira de Santana. O homem invadiu a propriedade anunciando que estava ali para matar o senador Ângelo Coronel. Ele entrou na casa, destruindo a casa inteira, quebrou os móveis da casa toda, destruiu tudo, armário, mesa, cadeira, o diabo, e ele quebrava os móveis e gritava: "Eu vim matar o coronel, eu quero matar o coronel." Depois de destruir a casa toda, o caseiro chamou a polícia, que conseguiu deter o invasor. Segundo a polícia, o suspeito de ter invadido a fazenda, ele certamente, segundo a polícia, ele sofre de problemas mentais, mas isso a polícia ainda está investigando. Ele foi preso, mas a polícia não revelou o seu nome, a sua identidade não foi revelada. O senador Ângelo Coronel, ele disse essa semana, ou nesse final de semana, ele declarou que ele não estava no local na hora em que a casa foi invadida. Na verdade, o senador estava numa fazenda ao lado, ou seja, o invasor invadiu a fazenda errada. Ele foi numa fazenda vizinha da fazenda do senador, destruiu, como eu já disse, a casa inteira, quebrou tudo, quebrou porta, janela, armário, bagunçou a casa toda. Em seguida, ele foi detido pela polícia e está sendo investigado. No caso, ele está sendo investigado pela Polícia Civil da Bahia e também pela Polícia Legislativa do Senado Federal, porque a polícia quer saber se há essa tentativa de assassinato, de invasão da propriedade do coronel, do senador Ângelo Coronel, tem alguma ligação com a sua atividade parlamentar. Mas isso é a polícia que vai responder. E também um outro caso que nós destacamos para a primeira parte do programa é que esta semana um tiroteio pesado deixou em pânico alunos de uma escola municipal em Cabralha. O que você vai ouvir agora, você vai ficar confuso. Você vai pensar que você está ouvindo tiroteio no Rio de Janeiro. Você vai pensar que o tiroteio que nós vamos mostrar agora aconteceu lá no Afeganistão. Mas não, aconteceu aqui. Mostra aí, GG, mostra aí. Ouviu? Tá ouvindo? Estão ouvindo? Essa bagaceira aconteceu no meio da semana passada. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha o tiroteio pesado, armamento pesado. Esse tiroteio, como eu já disse, ocorreu na semana passada, no meio da semana passada.
próximo à escola Nelson Almeida, no bairro Campinho, em Cabralha. Os estudantes, os alunos, imagina, entraram em pânico, em desespero, uma gritaria danada. Os meninos tiveram que se jogar no chão para se proteger do tiroteio, do balaço. Repete aí, GG. Não é no Rio de Janeiro, não é no Afeganistão. Ocorreu na semana passada aqui, em Cabralha. Senhor, dá livramento, Jesus, que está na rua. E tá desse jeito. E aqui, GG, estamos encerrando os casos de polícia. Casos de polícia. Programa Livre. Quero mandar um abraço aqui, um leleque, para Tiago do Baianarte, que está nos assistindo, viu, Gabiru? E tá Nosso amigo Tiago, meu amigaço. Para mandar aqui um abraço para as mães e pais do Projeto Baianarte. Nosso amigo também, Joabson do PTC, está nos assistindo aqui. Então, acompanhando também pelo Facebook e hoje também no Instagram. No Instagram você pode me adicionar, ó, é @ubaldinojúnior, tudo miudinho, o Baldino, o Júnior completo, não é JR não. Não é JR não. É Júnior. Tem que escrever Júnior. Todas as letras. E também lembrando, Gabiru, que o meu WhatsApp 999-210015 está à disposição de vocês. Nós vamos aqui fazer o programa, vamos mandar aqui os áudios dos especialistas sobre coronavírus, e quem tiver interesse que eu encaminhe depois, basta mandar aqui no zap o Baldino, do Baldino Júnior, né, o zap do UBA, que é 999-210015, que eu vou mandar depois as reportagens completas, porque aqui nós fizemos uma edição para reduzir, porque tem reportagem aí de 20 minutos, né? Sim, sim. 20 minutos. Então, quem quiser ter acesso a essas reportagens completas, mande aí uma mensagem para mim no zap, 999-210015. Muito bom, muito importante. Quem está no estúdio com a gente é o pastor Custódio, que ele organizou com os amigos um evento esse final de semana, no sábado, que foi uma confraternização entre amigos, e que teve lá contados, né, 157 lideranças evangélicas, e foi um momento muito importante. Pastor Custódio, boa tarde. Boa tarde, Uva, boa tarde para todos aqui presentes no estúdio, e boa tarde para todos os ouvintes da Porto Brasil FM. Que a paz do Senhor possa estar no coração de cada um. O pastor Custódio, inclusive, está apresentando um programa aqui na rádio, de segunda a sexta, às 10 da noite. O programa está tendo uma audiência muito importante, e quem ainda não teve oportunidade de ouvir o programa, é de segunda a sexta, né, pastor? Segunda a sexta. Das 10 às 11. Das 10 às 11h30. 11h30. Então, todos os dias está sendo apresentado por ele e também pelo o Cidadão, né? O Cidadão está nos acompanhando, é um grupo de pastores que nos apoia. Pastor Emerson, Josinaldo Reis e vários pastores. Ótimo. Pastor Custódio, então como foi o evento sábado? Como você já falou, foi maravilhoso. Eu vim aqui, Ilba, que a gente que é evangélico e quem está ouvindo, tem alguns amigos que estão acompanhando, a Bíblia ensina que a gente tem que ser grato. Gratidão é quando você reconhece que tudo que você faz teve um apoio. Ninguém faz nada sozinho. E eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por estar no controle de todas as coisas, e aos amigos que, pelo respeito, Ilba, pela consideração, os pastores. Fala-se por aí que os pastores são desunidos. Eu não sinto essa dificuldade, eu já vejo unido. É quando a gente tem uma verdade, uma seriedade nos nossos relacionamentos, automaticamente o pessoal é recíproco com você. E eu não tive dificuldade. Convidei os pastores que eu convidei, esteve presente. Teve os 4 que não pôde ir, mas deu satisfação. Falou que nos próximos eventos está presente. E eu me surpreendi, que realmente fiquei com dó, porque teve pessoas que queriam ir, mas não cabia, o espaço era pequeno, total de mais de 100 líderes, entendeu? E 40 e poucos pastores que presidem ministérios, mais outros números que dirigem congregação, toda a liderança, foi muito positivo. Você viu que se teve ali foi 4 crianças, né? Porque não tem como, tem mais, não tem como levar.
Então eu fiquei surpreso e ao mesmo tempo aquilo me animou para o projeto que a gente tem. Então fiquei satisfeito e vim fazer o que a Bíblia manda em Lucas 17, os evangélicos sabem. Diz que Jesus curou 10 leprosos. Diz que depois só um, na hora de pedir, os 10 pediu. Na hora de agradecer, diz que só um voltou para agradecer. Os outros não agradeceram. Então eu não quero cometer o pecado dos 9. Eu quero estar enquadrado na virtude de um que voltou e agradeceu. Então eu quero aqui agradecer todos os pastores, lideranças de Porto Seguro, por ter comparecido naquela confraternização. Foi maravilhosa, foi para os evangélicos. E também a sua presença, né? Que a hora que eu te convidei, você Eu fui. um homem de muitas fui. ocupações, Uba, e fiquei surpreso. Muito obrigado. Viu? Gostei muito, fui muito bem recebido. Tive a oportunidade de dirigir a palavra. Você viu o carinho do povo? E gostei muito. Sabe? Obrigado, eu que agradeço. Uba, o povo evangélico te ama. Você ficou surpreso, não ficou? Acho que eu não sabia. Foi que muito povo... bom. Porque muito você, bom. eu gosto de você. Eu saí de lá renovado. São Porque- renovados, né? Porque muita gente que... Muitos eu já conhecia, outros não. Né? E eu fiquei muito feliz pela receptividade, pelo carinho, né, que a gente recebeu por lá. Eu quero fazer uma observação, que tem político que quando chega nessa época, Uba, eles até vai lá, se torna crente, disfarçado, chegou na igreja e só torna crente. Você nunca chegou falando na igreja. Quando eu falei com você, você disse, não, eu não vou nos eventos, porque eu tenho muitas ocupações, eu sou católico, mas eu amo a igreja evangélica, entendo a importância da igreja evangélica, já apoiei os evangélicos, estou disposto a apoiar, quero o apoio dos evangélicos. E você foi lá, não está presente em eventos evangélicos, que nem tem muitos que aparecem, mas o povo te ama pela verdade. O povo evangélico não é besta, ele sabe quem é quem. Tá? Você poderia chegar lá se fingindo de evangélico, eu sou um cara católico, mas entendeu o valor da instituição. Aqui nos evangélicos, rapaz, que coisa linda. Então assim, eu quero te dizer aqui ao vivo, que os evangélicos de Porto Seguro estão com você, tá te abraçando, orando por você, porque é o dever dos evangélicos orar, que Deus continue te abençoando. Então eu quero agradecer toda... Eu mandar aqui um abraço para o Gaúcho, mas eu quero só destacar de todos eles, não dá, mas eu quero ter uns números de alguns pastores, que eu queria só lembrar o nome deles aqui ao vivo. Começando pelo pastor Emerson Rocha, que é o meu pastor presidente, a sua esposa Laodiceia, pastor Cideval, que é o vice, pastor Valdécio, homem de Deus ali do Parque Ecológico, também aqui o pastor Carlos da Marcenaria, sua esposa, homem de Deus, pastor Manuel da Agrovila, uma bênção, chegou depois do culto e veio, pastor João Soares da Ágape da Restauração, homem de Deus, a sua esposa também, uma bênção. Também aqui o pastor Rubleilton, que Deus abençoe sua vida, o pastor Cidadão, que todos é conhecido, né, em toda a cidade, quando fala já sabe, o nome dele é Antônio Carlos, mas o nome dele de guerra é Cidadão. Também aqui o pastor Reginaldo Reis, chegou no final depois do evento, o filho dele esteve Eliantes Mateus, pastor Valdir, uma nobreza de pessoa também, pastor Jorge também, Deus abençoe, pastor Afonso, né, que está até aqui conosco no estúdio, ele mandou a esposa, ele não pôde que adoeceu, mas a esposa dele esteve presente, presbítero Tiago, pastor João da Missão e Fé, lá da Roça do Povo, que é uma pessoa maravilhosa, pessoa que te ama muito também, fala muito bem da sua pessoa, pastor Wagner da Batista esteve ali presente, pastor Antônio Júlio, esposa, pastor Fabrício dali da Grovila, não, da Vila Vitória. Ter ciência que precisamos ter alguns cuidados em obedecer o que as organizações de saúde falam, lavar as mãos, passar álcool, estar esterilizando, tomar alguns cuidados, como muitos pastores já têm tomado. Chega na igreja, o pessoal já está com álcool ali para higienizar as mãos. Fazer a parte nossa, que aí Deus cumpre com ele quando a gente faz a parte. Uba, muito obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço, pastor Custódio. presente. Um abraço a todos os irmãos que conheci e pude bater um papo naquele sábado. Transmita meu abraço. Obrigado. Gabiru, quando eu fiz aqui a manchete, que eu li a manchete aqui falando que o Brasil já tinha 200 casos de coronavírus, enquanto o pastor Custódio estava falando aqui, eu entrei novamente no G1. Sim. E já estão confirmados mais 21. Já são 221 casos de coronavírus no Brasil confirmados. E é preciso falar sobre essa doença, e o programa de hoje nós vamos tratar exclusivamente do coronavírus. Primeiro eu quero fazer aqui um relato de que essa doença surgiu na China e todos nós achamos que não era tão grave, que não ia chegar aqui,
que seria diferente, porque lá na China eles têm hábitos alimentares diferentes dos nossos. E essas... É muito longe, essa China fica tá lá, não sei aonde. Fica muito longe, não vai chegar aqui. Acontece, Gabiru, que chegou. Chegou e chegou na Europa, e na Europa o estrago tá gigantesco. Tem gente aí que está assistindo, recebendo vídeos sobre a situação dramática da Itália, a Espanha, agora a Alemanha também já entra nessa situação. O Irã, a situação do Irã também é de desastrosa. E essa doença, ela está atingindo os Estados Unidos, está atingindo o Brasil. A Argentina já teve 2 mortos, né? O Brasil agora está com um caso grave no Rio de Janeiro. Ainda não registramos nenhuma morte, mas tem um caso seríssimo no Rio de Janeiro, gravíssimo. E esse assunto é o assunto do nosso programa de hoje. Olha, nós vivemos em Porto Seguro. Porto Seguro é uma cidade turística, que a nossa vocação é receber pessoas brasileiras, estrangeiras, o turista de forma geral. E é evidente que as cidades turísticas, elas têm uma possibilidade, até mesmo pela sua característica, de receber também essa doença. E na semana passada, sábado, nós tivemos aqui uma informação de que havia um cidadão oriundo de São Paulo que tinha sido diagnosticado com coronavírus. Eu prontamente, quando recebi a informação, liguei pessoalmente, porque eu tenho relações pessoais de amizade com o secretário de saúde de Porto Seguro, o Kerris, que é uma pessoa muito inteligente, muito preparada. Conversei com o Kerris longamente e ele me explicou a situação do que ocorreu em Trancoso. Na realidade, Gabiru, esse paciente, ele contraiu o coronavírus lá no casamento em Itacaré. Esse casamento em Itacaré, lá no Hotel Chai, que foi, inclusive, feito com show da Preta Gil. Esse casamento, uma pessoa tinha chegado do Colorado, em Aspen, nos Estados Unidos, e ele veio infectado, e ele, no casamento, contaminou outras pessoas. E uma das pessoas, inclusive, foi a cantora Preta Gil, que já está em quarentena, se protegendo e também tentando evitar propagar a doença. Esse convidado ao casamento, que estava em Aspen, nos Estados Unidos, contraiu a doença lá nos Estados Unidos, veio para o casamento, transmitiu para outras pessoas. Um monte de gente. Um monte de gente. Inclusive, vários convidados do casamento já têm o diagnóstico positivo de coronavírus. E esse cidadão, ele foi para São Paulo com os sintomas. Chegando em São Paulo, ele foi ao Hospital Albert Einstein no dia 10, e fez o exame. Só que o resultado saiu no dia seguinte, dia 11, e ele viajou dia 12 para Trancoso. E ele não teve o cuidado de pegar o resultado do exame. Ele veio para Trancoso sem saber que ele já era diagnóstico positivo. Inclusive, ele entra na estatística de São Paulo, porque o exame dele foi feito em São Paulo. Lá em São Paulo, o exame deu positivo no dia 11, ele veio para Trancoso no dia 12, sem que soubesse ainda do resultado, trouxe inclusive a própria família, está hospedado lá em um condomínio isolado, lá no sul de Trancoso, e ele teve contato com 8 funcionários da casa e mais os seus familiares. E aí, ele quando soube, Gabiru, e aí é preciso fazer esse registro, ele quando soube do resultado, ele só soube no sábado, dia 14. Ele comunicou à Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde já mobilizou uma força-tarefa, foi para Trancoso,
fez os exames de todas as pessoas que teve contato com ele. No total de 17 pessoas foram feitas as coletas, e essas coletas foram remetidas no sábado à noite para Salvador, que tem que ser de carro, segundo o Kerres, tem umas especificações que tem que ir de carro. O carro chegou em Salvador, o laboratório estadual está realizando os exames, e no decorrer do dia de hoje saberemos se houve ou não contaminação das pessoas que tiveram contatos com esse turista. E além disso, Gabiru, a secretaria já providenciou o isolamento na própria casa dos funcionários e também desse paciente que está também hospedado, dos familiares. Então, segundo o Kerres me informou, que é o secretário de Saúde de Porto Seguro, que essas pessoas estão isoladas para conter a proliferação do vírus. Então, todas as medidas cabíveis que poderiam ser tomadas pela Secretaria de Saúde estão sendo neste caso. Inclusive, conversei com o Kerres hoje pela manhã, o secretário, fiz para ele aí algumas perguntas, e ele fez questão de me informar de que 9 suspeitos de Porto Seguro também foram feitos testes, tem 9 suspeitos, e que até agora nenhum caso havia sido confirmado. Muito bem. É evidente que essa confirmação ela tem um prazo, né? Tem o exame de laboratório, tem que enviar para Salvador. O laboratório em Salvador leva geralmente um dia para poder emitir o resultado. Eu falei com ele agora antes de começar o programa. É possível que ao longo do dia, talvez no final do dia, já tenhamos o resultado desses 17 pessoas que estão isoladas lá em Itacaré, porque é a medida correta. Bem Trancoso, né? Bem Trancoso, Desculpa, em Itapororoca. Itapororoca, em Trancoso. Eu falei Itacaré foi a origem, né? Foi o casamento. Então eu quero fazer essa correção, mas lembrando que todas as medidas foram feitas de imediato. E aí, Gabriel, eu até falei aqui no início do programa, mandei um leleque aqui pro Kerres e pra prefeita, e alguém comentou aqui no Zap: você mandando um leleque pra prefeita, nesse momento agora. Não existe aqui o Baldino pré-candidato, não existe prefeita governo, aqui existe Porto Seguro. E nesse momento, nós todos devemos estar unidos para combater essa doença. Essa doença é de uma gravidade gigantesca. Gigantesca. Só não entendeu ainda que essa doença representa quem está fora da televisão, não está acompanhando pela televisão. Fora da realidade. Fora da realidade. É uma doença gravíssima e ela tem um efeito... abalando o mundo inteiro. Ela tem um efeito de ceifar vidas, de tirar vidas, principalmente dos idosos, mas tem ainda o desastre econômico que ela provoca, porque estão se fechando restaurantes, hotéis, fechando teatros, acabando as festas. Tudo isso está sendo feito na Europa, principalmente, para conter tardiamente a doença. Nós aqui ainda estamos no início. Nós podemos fazer ações para diminuir o impacto dela no Brasil, em Porto Seguro e na Bahia. Na Itália está um caos. No Irã está um caos. Né? Na Espanha está um caos. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Precisamos, nesse momento, somar esforços. Quem é que administra a cidade hoje é a prefeita Cláudia, e ela tem que nos liderar nas ações emergentes que devem ser tomadas para que todos possamos seguir a risca. Porque aqui não está se discutindo política, aqui não está se discutindo do lado partidário, pelo contrário, agora nós estamos que estar juntos com Porto Seguro, combatendo esse vírus que está ameaçando o mundo inteiro. Não dá para ficar brincando aqui, Gabriel. Não dá para ficar brincando. Inclusive, coloquei aqui o meu programa, a rádio, à disposição do Kerres, do secretário de Saúde. Quero colocar à inteira disposição da prefeita Cláudia ou qualquer organismo que a gente possa contar, o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual, para que a gente possa fazer aqui um esforço para conter essa epidemia. Já se fala, agora mesmo, um estudo da USP fala que São Paulo, até a próxima semana, vai passar de 1.000 casos. 1.000 casos. Nós estamos com 221 no Brasil inteiro.
Tem projeções para abril de 50 mil casos em São Paulo. Então, são coisas assim fora da nossa alçada. Agora é preciso fazer o que os especialistas têm recomendado: lavar a mão o tempo inteiro, lavar o rosto, lavar o nariz, deixar por um período breve de cumprimentar pegando nas mãos. Hoje mesmo aqui na rádio eu não peguei na mão de ninguém, a gente se cumprimentou olhando, porque nesse momento a gente precisa nos precaver. Essa é a orientação das autoridades. E a gente precisa fazer esse esforço. E é uma característica nossa, Uba, do nosso povo. É uma característica do povo brasileiro. Essa coisa quente de se abraçar, de se beijar, de tocar um no outro, de dar aqueles abraços demorados. Então, pelo menos durante um período, nós vamos ter que mudar essas atitudes. A gente encontra um amigo na rua, dá aquele abraço apertado, encontra uma amiga, dá uns beijinhos. Agora, durante esses próximos meses, devemos fazer de tudo para evitar contato entre as pessoas. Se possível, lavar as mãos várias vezes por dia. Se não tiver álcool, lava com sabão. Se tiver sabão, lava com vinagre. Essa dica é muito importante. Olha, eu mandei agora, antes de começar o programa, eu pedi a um colaborador nosso, para ir nas farmácias para comprar álcool em gel. Não achou em nenhuma farmácia. Sim. Então, se não tem o álcool em gel, vamos tentar o vinagre, lavar muito com água e sabão. Sabão. Porque é muito importante sempre, porque a mão é o foco de maior transmissão da doença. Então, olha, é na mão que o bicho fica escondido, é na mão que o bicho fica, é na mão que ele se tranca lá, fica por debaixo das unhas, fica enfiado na pele. Então é lavar o tempo inteiro. Durante a nossa fala aqui, eu já passei a mão no olho 2 vezes. Eu tô percebendo. É essa coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Sim. Porque a mão é o grande transmissor. Porque a gente pega em coisas, pega em dinheiro, né? O dinheiro é uma coisa muito suja. E a gente leva a mão na boca, leva a mão no nariz, leva a mão no olho, e a gente está se contaminando o tempo inteiro. Então a mão é fundamental. Lavar a mão sempre com água e sabão. Se não tem um gel, água e sabão o tempo inteiro. Isso mesmo. Né? Abrir uma porta, pegou na fechadura, vai lá e lava a mão. É muito importante, porque a mão principalmente as pessoas que usam transporte público, na roleta ali do ônibus, empurra com a mão, segura em cima daquele ferrinho para apoiar no ônibus, lave a mão e evite de levar a mão no rosto, de coçar o rosto, de coçar o olho, porque, de fato, esse é o grande transmissor. Mas, Gabiru, quando a gente estava falando aqui, eu anunciei que era 200 casos. Sim, já está em 221, atualizado agora. Né? E a Bahia tinha confirmação ontem à noite de 9 casos. Mas eu tenho uma declaração aqui do secretário Fábio Vilas Boas, que é o secretário estadual de saúde. Quando ele deu essa declaração, havia 8 casos, né, na Bahia. Vamos ouvir... Entre esses 8 casos, não, porque o caso que aconteceu em Trancoso, na verdade... Ele é contabilizado como São Paulo. Porque o exame foi feito lá em São Paulo. Muito então, bem. É importante lembrar que esse caso de Trancoso, ele não entra na estatística da Bahia, porque o exame foi feito em São Paulo, o diagnóstico foi feito pelo Hospital Albert Einstein. Muito bem. Então ele é contabilizado como um caso de São Paulo. De São Paulo. Mas apesar dele estar em Trancoso e está isolado. Uma informação rapidamente a respeito desse caso de Trancoso é que esse turista de São Paulo, ele tinha alugado essa casa no condomínio Aldeia Itapororoca. Ele havia alugado essa residência, essa casa, porque ele pretendia assistir o Festival de Música de Trancoso. O Festival de Música foi cancelado. Foi cancelado em razão justamente de evitar aglomeração de pessoas, enfim. O paulista, o turista, ele mesmo com o festival cancelado, ele resolveu vir com a família e também com um grupo de amigos para aproveitar Trancoso, aproveitar esse feriado, porque ele já havia alugado essa casa. E como você relatou no início aqui do programa, ele não sabia ainda que o resultado
tinha sido positivo, mas ainda assim foi um risco muito grande ele ter viajado de São Paulo para Bahia, ele dentro desse avião, e a situação das pessoas A que família, viajaram, e a família dele. os amigos. Ô Gabiru, eu só quero fazer uma correção, que eu também imaginava que esse rapaz que veio de São Paulo para Porto Seguro fosse paulista. Sim, mas não é. não é paulista. Ele é cearense. Ele é cearense. Ele também foi para São Paulo. De São Paulo ele fez o exame que passou mal lá. Mas ele é cearense. Ele é cearense. Cearense. Mas ele estava em São Paulo. Perfeito. Entendeu? É. Olha só. E viajou de São Paulo para Pois Porto é, imagina. pra Uma Porto- pessoa só. Ele saiu do Ceará, foi para um casamento em Itacaré, foi Itacaré, para São pra São Paulo. e agora está em Trancoso. Tá em Trancoso. Para você ter ideia de como essa doença é fácil de chegar. Sim, É sim. muito fácil de chegar. As pessoas que viajaram desses voos aí estão apavoradas. Claro. Certamente já estão sendo monitoradas pelas autoridades da saúde pública. Agora, Gabiru, o que é importante? Primeiro, não entrar em pânico. Segundo, a gente fazer o que as autoridades nos recomendam. Lavar a mão, sair pouco, evitar aglomeração, evitar muita multidão, evitar estar em lugares muito cheios de gente, porque nesse momento a gente precisa impedir que o vírus ele se alastre rapidamente. E a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, vamos ouvir Dr. Fábio Vilas Boas, secretário de Saúde do Estado da Bahia. O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia confirmou nesse domingo o 8º caso de paciente portador de Covid-19. Trata-se de um homem de 49 anos, residente no município de Salvador. Ele está bem, está em casa, em isolamento. Esse 8º caso mantém a origem, a fonte identificada de contaminação, ou seja, ainda não temos casos de transmissão comunitária ou sustentada. Isso é importante, eu reitero, eu insisto, não existe transmissão comunitária ainda na Bahia e por isso não há necessidade de se suspender aulas, alterar calendário escolar e tomar decisões mais radicais. Nós temos trabalhado na Secretaria Estadual de Saúde para ampliar o número de leitos reservados para absorver eventuais necessidades de internação. Nós estamos trabalhando com uma estratégia de montar leitos de UTI em diversas áreas de hospitais na capital e de também reservar leitos de isolamento em enfermarias. A expectativa é de que ao longo dos próximos dias o número de casos aumente, tanto na Bahia quanto no Brasil. Nós estamos fazendo o esforço junto com a nossa sociedade, junto com a comunidade, junto com todos os baianos, para que esse pico se torne o mais tardio possível e que se dilua ao longo das semanas. É importante reduzir a velocidade de crescimento dos casos para que o sistema de saúde possa dar conta de atender aqueles casos mais graves que precisarão ser internados, principalmente aqueles que vão para UTI e ventilação mecânica. Para isso é importante que a população ajude, evitando aglomerações, mantendo a higiene das mãos e a toalete respiratória. Programa Livre. Gabiru, você percebeu aí na fala de Dr. Fábio Vilas Boas, que é o secretário de Saúde do Estado da Bahia, ele fala que mais casos surgirão na Bahia e no Brasil. Sim. É evidente que sim. O Brasil, essa epidemia está apenas começando. Nós já sabemos pela televisão que estrago que ela está fazendo na Europa, né? Eu falei anteontem por telefone com o ex-prefeito de Porto Seguro, Gilberto Abad, e ele me falou que está nos Estados Unidos e que nos supermercados americanos está faltando alguns gêneros alimentícios, porque as pessoas preocupadas estão comprando mais do que deve para estocar em casa. A minha filha, que está em Londres, está voltando para o Brasil amanhã, porque no supermercado já não encontra arroz, nem macarrão, nem enlatado nenhum. Nada de comida pronta se encontra mais na Inglaterra. Então as pessoas estão sendo
obrigadas, né, a estocar comida em casa porque estão com medo de sair. E alguns países, como Espanha, como Itália, tem até multa para quem sai de casa. Eu falei com uma pessoa ontem pelo Instagram da cidade de Vigo, na Espanha. A multa pode chegar a 1.000 euros para quem sai de casa. Então, para você chegar a esse ponto que chegou a Espanha, que chegou a Itália, que chegou a China e também está chegando a Alemanha, é preciso agora a gente fazer a nossa parte, que é tentar evitar as grandes aglomerações, que a gente possa ter a higiene de lavar a mão o tempo todo, para a gente diminuir esses riscos. Esse final de semana, Uba, a primeira-ministra da Alemanha, a Angela Merkel, ela deu uma declaração de que os estudos que eles já têm na Alemanha indicam de que 70% dos alemães vão contrair o coronavírus. E até o momento, lá ainda é um caso ainda incipiente, está começando, mas já há estudos que projetam que 70% dos alemães vão ser contaminados por essa gripe, essa coronavírus. Então você imagine o que vai acontecer na Alemanha nos próximos meses. Então é preciso que o Brasil reaja, é preciso que a Bahia reaja para que não aconteça no Brasil o que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo na Espanha e que vai acontecer agora na Alemanha, segundo a própria ministra. Olha, eu preciso tentar explicar, porque eu entendi isso depois de ler muito sobre o assunto e também de ouvir um áudio de uma figura que nós todos conhecemos, chamado Diogo Mainardi. O jornalista Diogo Mainardi. Existe uma questão, por que essa quarentena? Por que as pessoas devem evitar de sair? Por que as pessoas devem ficar reclusas em casa? É justamente uma equação matemática. As pessoas talvez não entendam o que significa isso. É porque esse vírus propaga de forma muito rápida. E o que acontece? Se ele ataca todo mundo rapidamente, não existe hospitais suficientes para receber as pessoas doentes. Então o que está acontecendo? Na Itália, na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos, estão fazendo a quarentena, as pessoas presas em casa, para retardar a contaminação, para que os hospitais públicos consigam atender a demanda. É matemática, Gabiru. Então, se está todo mundo doente ao mesmo tempo, não tem como os hospitais receberem. Principalmente os idosos. Não tem estrutura, não tem como Não atender. tem. Olha, a Itália é um país de primeiro mundo. A Itália não tem UTI suficiente para atender todo mundo que está doente. Então o que está acontecendo? Tem gente morrendo em casa sem atendimento na Itália, porque não tem mais UTI disponível. Existe, inclusive, Gabriel, uma suspensão das cirurgias na Itália, porque as salas cirúrgicas estão sendo usadas como um local para fazer uma espécie de UTI provisória, porque os pacientes precisam de ventilação mecânica. São aqueles ventiladores que faz a respiração mecânica através de máquinas. E aí o que acontece, Gabiru? Não tem suficiente, muitos pacientes morrem sem atendimento. E o que resta aí? É o governo tentar reprimir as pessoas para ficarem trancadas em casa, não sair, para que não sejam contaminadas ao mesmo tempo. Porque se forem contaminadas ao mesmo tempo, os hospitais não terão condições de atender e muitos morrerão sem atendimento. É o que está acontecendo na Itália. Só que nós estamos no início. É possível a gente fazer a nossa parte, né? Eu acabei aqui de trocar uma mensagem com o secretário Queres. Ele está nesse momento ainda reunido com a prefeita Cláudia para adotar ainda as medidas que a prefeitura deve adotar aqui nos próximos minutos, nas próximas horas, para saber o que devemos fazer, né? Porque nesse momento as autoridades sanitárias têm que nos dizer o que é que a gente tem que fazer.
Bom, O Cabiru, Diogo Mainardi tem essa. O que tem. você falou, tem Vamos esse ouvir, relato. vamos ouvir. Então, para O Diogo acompanhar Ma- o seu o raciocínio. Aí. raciocínio matemático. Vamos ouvir o Diogo Mainardi falando lá de Veneza, na Itália. Ele sai na rua e conta essa história. Vamos ouvir. Programa Livre. Olá, eu estou barricado em casa, em quarentena, em diversos dias, eu até perdi a conta de quantos dias, mas vou sair com vocês até a esquina para mostrar um pouquinho do que é Veneza em regime de quarentena. Quarentena com um monte de regras, normas restritivas, galeria fechada, loja fechada. É a primeira vez que eu saio realmente em muito tempo. Eu sou um estúpido, eu sou um idiota. Eu levei algum tempo para entender do que se tratava. Eu me concentrei em questões como, por exemplo, taxa de letalidade do novo coronavírus, que é baixa, como você sabe. Eu não deveria estar tocando no meu rosto. Essa é uma das normas prescritas pelos médicos para evitar o contágio. Eu levei algum tempo para entender que não era uma gripe, ao contrário do que diz o presidente dos Estados Unidos, ao contrário do que diz o presidente do Brasil. Levei um tempo, porque provavelmente eu sou ruim em matemática, e é uma questão matemática. A Itália tem mais de 10 mil doentes de Covid-19. Desses 10 mil, 1.000 estão na terapia intensiva. O país inteiro, a Itália inteira, tem 5.000 leitos em terapia intensiva. Se a epidemia continuar no mesmo ritmo, na mesma progressão de duplicar a cada 2 dias, 6, a Itália, o sistema de saúde italiano, resiste mais 6, 7, 8 dias. Depois entra em colapso. As pessoas vão morrer no corredor do hospital. Não tem respirador para todo mundo. Não tem vaga para todo mundo. Então, o que se trata, essa quarentena, é apenas uma maneira de retardar a epidemia, de diminuir a velocidade, a progressão dela, a fim de que o sistema possa tratar das pessoas que necessitam ser curadas, tratadas. As pessoas entram na UTI com essa Covid-19 e passam lá 3 semanas, 4 semanas, porque a recuperação é muito lenta, porque não há remédio específico para o tratamento dessa doença. Então, toda a questão da quarentena, que no começo gerou, inclusive, reclamações de comerciantes, industriais, porque afeta enormemente a economia do país, é devastadora para a economia do país, agora não desperta mais nenhum tipo de crítica, de insatisfação, até mesmo da oposição, porque todo mundo entendeu que não há outra maneira de tratar a questão, exceto essa quarentena com normas muito restritivas, e você aqui em Veneza assiste a um trailer, a uma antecipação do que vai ocorrer na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e espera-se não no Brasil. Programa Livre. Pois é. Se você prestou atenção, é exatamente o que eu disse. A questão é matemática. Se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, é um caos total e os hospitais não terão condições de atender. Então, quando você mantém as pessoas isoladas em suas casas, a tendência é retardar a contaminação. E se as pessoas serão contaminadas aos poucos, a rede pública terá condições de atender. Perfeito. Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, vai morrer muita gente. Sim. Né? A Itália está passando por uma situação, talvez seja o país que tenha os riscos dessa contaminação. Na minha conversa hoje de manhã com o secretário Kerres, ele me disse que havia em Porto Seguro 9 casos suspeitos, mas nenhum confirmado ainda. Então, nós ainda estamos longe da doença se não houver essas confirmações. Mas, de qualquer forma, nós somos uma cidade turística.
Sim. Nós vivemos numa cidade turística. A gente pode atrasar uma semana, 2, mas virá. A gente precisa entender que essa doença virá. E é preciso que a gente esteja preparados, juntos para enfrentar. Né? Então, o que eu quero pedir, e nesse momento, quando eu disse para vocês que nesse momento, agora, é todo em torno de Porto Seguro, é para a gente suspender qualquer tipo de atividades que possam aumentar o risco. E de primeira mão, Gabiru, com a minha responsabilidade e a minha preocupação, eu quero dizer aqui de primeira mão que está suspenso a minha festa de aniversário que iria fazer dia 28. Correto. Não tenho condições de fazer a minha festa de aniversário dia 28, o bolo grande, que eu queria fazer com muito prazer, mas agora não dá. A gente adia para 1 mês, 2 meses, quem sabe, vamos deixar isso passar. Não dá para a gente fazer essa festa agora. Seria uma loucura botar 10 mil pessoas reunidas num evento no Baianão, com o risco, né, de que isso agrave ainda mais a nossa situação. Então está suspensa a minha festa no dia 28, né? A gente tinha até falado aqui de um sorteio de uma bike para aqueles que acertaram o tamanho do bolo. O sorteio a gente faz, porque a gente faz pela própria rádio. Agora não dá para fazer a festa. Sim. Infelizmente agora não dá, vamos levar isso a sério. O momento é totalmente inapropriado, né? Inapropriado, Totalmente, não dá, né? Gabiru, aglomerar não dá. milhares de pessoas num momento desse. Não dá pra gente brincar com isso. Né? Possa ser que aqui em Porto Seguro a gente tenha uma incidência pequena, Tomara. que Deus nos Sim, ajude, sim. mas não vamos fazer o nosso evento. E nesse momento agora é possível, eu não sei afirmar ainda, porque tanto o secretário de saúde quanto a prefeita estão reunidos nesse instante para poder tomar algumas decisões. E acredito que algumas dessas decisões devem ser, inclusive, Sim. suspensão de festas. Porque lá em Salvador a Semineto já suspendeu. Sim. Né? As aulas também, as aulas da rede municipal foi suspensa lá em Salvador. Lá em Salvador, o prefeito Assemineto suspendeu as aulas da rede pública e privada. As escolas particulares também não terão aula. Certo. E lá em Feira de Santana, o prefeito Colbert Martins suspendeu a micareta já também de lá. Né? Então está todo mundo tomando as medidas necessárias para diminuir o impacto dessa doença. Então não sou eu que vou fazer a minha festa no Baianão dia 28 diante de um risco tão grande como esse. Então está suspenso, a gente pode marcar uma data depois que passar dessa crise, mas a gente não vai fazer isso, Gabiru. Não dá para fazer. Olha para você ter ideia, Gabiru. O Tribunal Regional do Trabalho, que é a autarquia superior ao Juizado do Trabalho, acabou de suspender o atendimento ao público. Não vai atender nem demanda trabalhista em Feira de Santana e Salvador, está suspenso. Aqui em Porto Seguro ainda continua. Mas em Salvador e Feira de Santana, onde já aparecem os primeiros casos, até a Justiça do Trabalho está suspenso. E eu vou fazer festa, Gabiru? Não posso. Eu não posso fazer. Olha aqui, o prefeito Assemineto já tinha feito um decreto suspendendo as comemorações do aniversário de Salvador. Agora ele suspendeu festas até acima de 500 pessoas. E lá no Rio de Janeiro, o governador Whitson e o governador de São Paulo, Dória, já suspenderam as férias dos funcionários de educação, de saúde, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, que estavam de férias, já estão voltando ao trabalho de imediato, para poder entender que nesse momento agora é de um mutirão pela saúde. Porque a projeção que se faz, né, Uba, é que no Rio e em São Paulo, nas próximas semanas, o número de pessoas contaminadas será gigantesco. Será número de centenas, de milhares de pessoas que deverão ser contaminadas com esse vírus, tanto no Rio como em São Paulo. Medidas semelhantes foram tomadas pelo governador de Brasília. O Ibanez, ele também tomou medidas parecidas. Ele determinou suspensão de aulas da rede pública, de algumas universidades, de shows, de grandes eventos. Então, o país inteiro está se mobilizando para conter o avanço dessa peste, dessa epidemia, dessa doença maluca que está deixando o mundo de ponta cabeça. Outra coisa, eu não sei
Não sei, possivelmente essas medidas que serão tomadas em Porto Seguro serão de nosso conhecimento ao longo do dia. Não sei se as escolas serão suspensas aulas, não sei, mas certamente a prefeitura vai tomar alguma providência em relação aos alunos, aos professores, porque uma sala de aula é muita gente, né? Muita gente Sim. respirando, tendo contato, ao mesmo tempo. Então é fundamental que essas pessoas também tenham condições de ser orientada se vai ter aula, se não vai ter. Certamente a prefeita vai avisar, ela e o secretário, nas próximas horas. O Instagram, a conexão caiu, mas já acabei de fazer aqui. Vocês podem também continuar nos assistindo pelo Instagram. Ainda em se tratando de Porto Seguro, Uba, uma iniciativa que eu acredito que a prefeita já deve estar sabendo disso, ela já deve estar tomando alguma providência a respeito disso, é em relação ao setor de tributos da prefeitura. O setor de tributos da prefeitura circula gente do mundo inteiro que está lá agora com essa questão de pagamento de IPTU, de regularização de imóvel. O setor de tributos é um setor fechado, é um setor pequeno, circula centenas, dezenas de pessoas diariamente e lá no tributos não há sequer ventilador. Não há álcool em gel, que não há em farmácia nenhuma, não há sequer ventilador. Então acredito que a prefeita já deve estar tomando providência, porque os funcionários da prefeitura do tributo estão trabalhando desprotegidos, correndo um risco enorme, porque lá circula, como eu já disse, gente do mundo inteiro, numa sala abafada, numa sala fechada, que nem ventilador tem. Bom, Gabiru, eu acho que melhor do que eu e você, vamos ouvir aqui os especialistas. Uhum. Vamos ouvir aqui a doutora Margarete Dalcomo, que ela é especialista da Fundação Fiocruz, que alerta, né, faz um alerta sobre a doença e os cuidados. Vamos ouvir. Olá, pessoal do Opinião Imagem. Eu tenho ao meu lado a doutora Margarete Dalcomo. Doutora Margarete é pneumologista e ela esteve na reunião do Ministério da Saúde com a Organização Pan-Americana de Saúde e com a Organização Mundial de Saúde, trazendo as recomendações para o Brasil sobre a pandemia do coronavírus, a Covid-2019. Então ela gentilmente vai conversar conosco em edição extraordinária aqui sobre quais as recomendações trazidas pelo Ministério para nós do Brasil. Margarete, obrigado. Obrigada ao Pneumo mais uma vez por ter essa chance. Nós estamos tentando, nós somos hoje o que a Itália era um mês atrás e hoje a Itália tem essa catástrofe epidemiológica e humanitária que nós estamos vendo. Nós reconhecemos que a epidemia se instala no Brasil, a epidemia é crescente, esperamos o pico epidêmico calculado pelos epidemiologistas para daqui a um mês e meio. Esperamos que daqui a 2 semanas tenhamos aproximadamente 1.000 casos no Rio de Janeiro, mais de 1.000 casos em São Paulo e estabelecemos, existe uma proporção já pelas experiências dos outros países, é importante registrar aos colegas, Mauro, que essa reunião foi de grande relevância porque nós pudemos trabalhar online e o Brasil com isso, com a chancela do Ministério da Saúde e dessas sociedades médicas, estabeleceu recomendações de afastamento, por exemplo. Então recomendamos coisas práticas do tipo, quem chega de viagem assintomático hoje ao Brasil deve ficar 7 dias em casa, quem é contato... Independente de sintomas, chegou do exterior de qualquer país. Não há mais país de carga maior, porque hoje já é reconhecido como pandêmico. Então alguém que for viajar para Buenos Aires passar um fim de semana... 7 dias em casa. 7 dias em casa, porque a Argentina já tem caso, né? Respondendo à sua pergunta. E quem é contato de caso confirmado, ou seja, um familiar que está confirmado, está bem, considerando que 80% dos casos são casos leves, portanto tratados com sintomático em casa, sem necessidade, 20% dos casos evoluirão com gravidade, necessitando internação hospitalar, e desses 5% vão necessitar de ventilação mecânica. São casos que vão evoluir para insuficiência respiratória grave, necessitando ventilação mecânica. E a recomendação formal que nós fizemos em relação a esses casos mais graves
e que foi chancelado já pela Sociedade de Terapia Intensiva. O documento já está inclusive publicado. A determinação e o nosso desejo dos epidemiologistas e de nós clínicos é que nós achatemos a curva epidêmica no Brasil, Mauro, que nós não sejamos o que é a Espanha hoje. Madrid está em vias de ser fechada como cidade, todos os museus, Madrid está com um número de casos enorme, a Itália com quase 1000 mortos. Então, assim, a situação nós queremos, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos, né, a desorganização de alguns locais em relação ao SUS, nesse sentido São Paulo é paradigmático, porque tem uma situação de maior organização, quando compara, por exemplo, com o Rio de Janeiro, onde eu moro, mas nós esperamos que o SUS seja capaz de dar uma resposta robusta à epidemia, uma vez que nós não temos nenhuma dúvida. Caberá a nós, pneumologistas, tratar os casos graves, hospitalizados, sem dúvida, a maior parte dos casos. E recomendações que a gente poderia fazer para as pessoas de maneira geral? Então, eventos... Melhor cancelados. Que sejam cancelados todos, independente do número de pessoas. É porque a transmissão é muito fácil, Mauro. Nós estamos tratando de um patógeno que, ao contrário do H1N1, quando teve, ele é muito mais transmissível. Então, 2 transmite para 4, 4 para 16, é geométrico, é muito mais fácil. E a mortalidade comparada com a influenza? A mortalidade é menor, depende da faixa etária. A mortalidade, essa é uma doença que mata velho. É uma doença que mata gente de idade, pessoas idosas e quem tem comorbidades. Então, os pacientes que faleceram jovens, e já faleceram alguns, né, são pacientes que eram portadores de condições prévias, doenças prévias, autoimunes, paciente transplantado de órgão, com HIV, paciente no Brasil, no nosso caso, por exemplo, paciente com tuberculose, no meio do tratamento se contamina, a probabilidade de morrer fica muito grande pela associação dessas duas comorbidades. Então, me fizeram uma pergunta aqui hoje, eu vou passar até para você. Eu tenho um parente em casa acima de 70 anos de idade, conveniente que ele não vá sair de casa, não vá no mercado, não vá em feira livre, não vai... Absolutamente, é para ficar em casa. Para ficar em casa, não ir para ficar em casa. Quanto tempo você acha que essas restrições devem permanecer? 2 meses? Pelos próximos 60 dias, eu diria que é bastante razoável. Programa Livre. Olha, Gabiru, nós ouvimos aí uma especialista, essa entrevista dela foi dado para um site de especialistas, pneumologistas, falando sobre uma reunião que ela participou com o Ministério da Saúde para tratar de ações. E ela recomenda que todos esses eventos devem ser cancelados. É o que nós fizemos aqui. E que também chama a atenção na entrevista é que ela diz que o Brasil, ela diz, nós somos hoje o que a Itália era há uma semana atrás. Então, hoje, no Brasil, está começando as pessoas a serem contaminadas. Está começando agora no Brasil. Se não houver uma reação da população, se as pessoas não obedecerem, seguirem as recomendações das autoridades sanitárias, se não houver uma mobilização da população, nós poderemos chegar a uma situação tão grave, uma situação tão desastrosa como chegou a Itália hoje. E também ela diz agora, que chamou muita atenção também, Uba, é que ela diz que o pico da contaminação deve ocorrer no Brasil daqui a um mês ou um mês e meio. Exatamente. Gabriel, eu quero ler aqui uma nota de esclarecimento assinado pela assessoria de comunicação da Prefeitura, que está circulando nas redes sociais. Nota de esclarecimento. Viemos, por meio desta nota, informar que no caso veiculado no dia 14 de março de 2020, nas mídias sociais, sobre um paciente com coronavírus, se trata de um turista de São Paulo que esteve no casamento em Tacaré, Bahia, onde tiveram alguns casos confirmados, o qual veio para o município de Porto Seguro. Na última quinta-feira, dia 12 de março, após a coleta de exame do estado de São Paulo, o qual o resultado foi confirmado para coronavírus, onde deveria estar monitorado em isolamento domiciliar. No momento, o paciente, familiares e funcionários encontram-se em isolamento respiratório e domiciliar. Foram realizadas coletas dos contatos do caso confirmado. Todos estão bem,
sem sintomas para o novo coronavírus Covid-19, devendo se manter em isolamento até a finalização do processo diagnóstico. O município de Porto Seguro procedeu de forma imediata à notificação e à investigação do caso, com as orientações de precaução para evitar a disseminação da doença. Vale lembrar que todas as medidas de prevenção e controle de qualquer síndrome gripal, a orientação do Ministério da Saúde é lavar as mãos frequentemente com água e sabão e usar álcool em gel, evitar tocar nos olhos e nariz e boca com as mãos não lavadas, evitar contatos próximos com pessoas doentes, cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar com um lenço de papel, limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Seguro, através da Superintendência de Vigilância da Saúde, mantém uma vigilância ativa para detectação oportuna de casos suspeitos e adoção de respostas rápidas para a prevenção de surtos. Até o presente momento, não apresenta casos confirmados para coronavírus. Bom, essa é a nota que a Prefeitura fez, né? É claro que ainda está aguardando o resultado dos 17 exames de pessoas que tiveram contato com esse turista. Então, possivelmente, hoje, ao longo do dia, a gente vai saber se houve outras contaminações ou não. Gabiru, também o Dr. Roberto Zeballos foi entrevistado pela jornalista Leda Nagli e ele também faz aí uma série de observações e recomendações. Vamos ouvir. A gente vive numa sociedade onde a gente não pode parar. A gente, não, inclusive, não tem o direito de adoecer. E agora a gente tem um vírus que se beneficia justamente disso. E o que ele precisa é que a gente continue as nossas vidas. Meu convidado de hoje, numa entrevista super especial, é o Dr. Roberto Zeballos. Dr. Zeballos é clínico geral, é infectologista, tem mestrado e doutorado em virologia e imunologia e microbiologia. Eu estudei muito recentemente e vi as tendências. Coronavírus já está diminuindo na China, já atingiu o pico, durou 2, 3 meses. Agora, o que as pessoas têm que entender, que eles entram em pânico, fechou o aeroporto, a Universidade de Nova York botou os alunos para fora. E vamos falar o que realmente acontece. O índice de agressividade desse vírus é muito baixo. É muito baixo. Então significa o quê? O índice de fatalidade é entre 2% e 3%. Quando você analisa as subpopulações, você vai ver que os idosos é que são mais vulneráveis, com 17% e 18%, e as pessoas mais jovens e mais sadias é 0,4%. Então não é pânico se você pegou o vírus, isso longe de ser uma sentença de morte. Qual é o problema negativo? O que está acontecendo? Ele tem algo muito grave, que a disseminação é muito veloz. Significa que num curto espaço de tempo, um número enorme de casos evolui. E por que isso acontece? Isso acontece porque a população jovem, que não fica derrubada de cama, fica circulando. E um aperto de mão, um beijo. A nossa cultura é parecida com a italiana. Então eu costumo dizer, eu dei uma entrevista hoje no Jovem Pan, que eu falo que a partir de hoje nós temos que mudar a cultura brasileira e virar coreano. A gente só tem que cumprimentar assim. Se a gente fizer isso, vai diminuir muito a disseminação. Esse é o grande problema. Por que a disseminação é um problema? Porque nós temos que ter respeito e consideração com as minorias. Então, se vocês ouvirem essas minorias, que às vezes precisa ser internado, nós aprendemos que tem que entubar logo para diminuir a disseminação. Às vezes essa minoria fica 3 semanas entubada até voltar. Isso tudo pode gerar um pânico, mas você tem que entender que nós estamos falando daquela minoria que precisa de assistência médica. Então, essa é a primeira condição, respeito com essas minorias. Todo mundo tem avô. Vai concluir que essa minoria são só os idosos? Idosos e pessoas que têm doenças crônicas, pessoas que têm insuficiência cardíaca, diabetes, que está tomando cortisona porque está fazendo um tratamento com imunossupressão. Então, nós temos que ter respeito com essas pessoas. E os jovens que vão, foi cancelado agora, mas vão num festival, no Lollapalooza, vão no ambiente, e não vai acontecer nada com eles, mas eles vão transmitir, eles vão ser vetores. E aí sim, por uma questão de respeito com os idosos. Qual é o outro desdobramento?
2% de 10 mil pessoas é muita gente. 10%, 10 mil é 1.000, 2% você divide é muita, são 200 pessoas. Nós temos que dar exemplo para o mundo. Depende de cada um. Você jovem, se tá com uma coriza, uma dorzinha de garganta, fique em casa, e não é por você, é para você não disseminar. Por isso que não é estranho fechar a Universidade de Nova York. Eles fecharam lá para evitar que os jovens disseminassem, é para conter a disseminação. Então nós podemos dar o exemplo se cada um de nós tiver a consciência de que começou a ter uma dor de garganta, começou a ter uma coriza, fica em casa. Se tem gente de comunidades mais simples que trabalham na sua casa, que vão limpar o seu banheiro, dê férias de 15 dias para essas pessoas, porque a última coisa que pode acontecer é esse vírus alcançar as comunidades de menor poder aquisitivo. Então, nós podemos dar o exemplo, cada um fazendo a nossa parte. Agora, vou para shopping, vou para isso. Se você não tem nada, está sem sintoma, você pode ir. Quem não pode ir é quem está com coriza. E o problema é que o jovem, ele não derruba, não acontece nada. Eu estou com o diagnóstico que eu fiz, mandei a menina fazer o teste no hospital. Ela está em casa, fala, doutor, eu sei que eu estou com corona, mas eu estou ótima aqui em casa. Continue em casa. Parou de tossir, parou de espirrar, aí saia. Se tiver aqui no supermercado, está sem comida em casa, tá bom, usa uma máscara, vai e sai, mas não é o que a gente recomenda. Outra coisa... Essa coisa de lavar as mãos é real? Real, lavar as mãos. Isso é um aprendizado, isso a gente pode aprender para sempre. Isso, lavar as mãos, porque a transmissão vai via mucosa. Então, as gotículas, vai no nariz, você respira, você cutuca a boca, você coça. Então, tem que lavar as mãos. Quando for espirrar, protege. Mudou a etiqueta da higiene. Exato. Aliás, tem que mudar a cultura. A partir de agora, coreano só cumprimentando assim. É o que a gente tem que fazer. Parece brincadeira, mas se a gente mudasse essa cultura, ia diminuir muito a disseminação. Por que a Itália foi tão prejudicada assim? A Itália, eu acredito, né, virulência não foi tanto, porque virulência em termos de agressividade e morte, ela ainda segue. Mas foi uma virulência de transmissão. Isso, que é esse que é o ponto forte desse vírus, é a transmissão. A Itália é calorosa, beijo, mama, papa, não sei o que. O pessoal beija demais, é parecido com o povo brasileiro. Agora, o que aconteceu foi um pequeno detalhe, pela falta de experiência, é que o idoso que estava com com o coronavírus, ele foi colocado numa enfermaria com outros idosos. Aí logo de cara na Itália já morreram uns 12. E aí parecia que o índice de mortalidade na Itália era muito grande. E aí o que aconteceu? A transmissão foi muito grande, a maioria dos italianos tem uma população que tem muito idoso, e aí entrou em colapso a estrutura de saúde que não estava comportando todos esses casos. Foi isso que aconteceu. Então, o que eu puder fazer para recomendar são para os jovens, dor de garganta, fique em casa até prova em contrário. Lavem as mãos e dispense os funcionários. Cada um tem que fazer a parte, não é para entrar em pânico, mas é para ter responsabilidade. Programa Livre. Gabiru, ele fala aí de um assunto, eu até trouxe um aqui para mostrar para vocês, que é a máscara, né? Essa máscara que as pessoas estão usando aí em aeroportos, em avião, né? Achando que a máscara ela vai proteger para não pegar a doença. Tudo que eu vi sobre máscaras e li a respeito, e alguns médicos recomendando a máscara, diz que a máscara deve ser utilizada por aqueles que já estão contaminados, sim, justamente para evitar a propagação da doença. A outra coisa que fala também da máscara é que pessoas que são de alto risco, né, que tenham problemas respiratórios, deveriam usar para ajudar. Mas você botar máscara e sair, você não vai estar imune. Você não vai estar imune, porque, como ele disse, é a mucosa dos olhos, do nariz, da boca, né? É a mão. A mão é o instrumento mais perigoso de todos. É a mão. Bom, o exemplo disso, Uba, da recente visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, da comitiva do presidente da República, cerca de 11 pessoas foram confirmadas com coronavírus. Entre elas, o senador do Mato Grosso, o senador Nelson Trade,
que segundo ele já abraçou meio Congresso. Depois que ele se contaminou, ele já deu abraço na metade do Congresso Nacional. Então, logo após a divulgação desses casos, também o secretário de comunicação do presidente da República, deu positivo, ele está com coronavírus, o Fábio Weingarten, o nome é complicado, é Weingarten, é uns nomes retados. Também advogado do Bolsonaro, enfim, cerca de 11 pessoas da comitiva do presidente que estiveram agora visitando nos Estados Unidos num encontro com o presidente Donald Trump, que estão com o coronavírus. Olha, Gabiru, tem aqui uma cientista chamada Cláudia Feitosa, sim, que ela fala também, ela é lá da Casa do Saber. A Casa do Saber eu frequentei muito. É um lugar onde você tem palestras o tempo inteiro, as melhores cabeças desse país sempre passa por lá. Vamos ouvir a cientista Cláudia Feitosa. A gente vive numa sociedade onde a gente não pode parar. A gente, inclusive, não tem o direito de adoecer. E agora a gente tem um vírus que se beneficia justamente disso. E o que ele precisa é que a gente continue as nossas vidas sem parar. A maior arma contra o coronavírus é justamente parar. Nós não temos mais como parar esse vírus. O vírus vai se propagar e vai infectar uma grande parte da população mundial. Mas o que a gente precisa fazer é reduzir a velocidade com a qual esse vírus vai se propagando. Muitas pessoas, elas estão focando na questão de que uma porcentagem muito pequena das pessoas morrem, ou elas estão focando e dizendo que é apenas uma gripe. Mas a coisa não é tão simples assim. Como o vírus ele vai se propagando e ele vai tomando conta e infectando muitas pessoas, esse número ele vai praticamente dobrando a cada dia. E aí essa curva ela fica muito acentuada. E isso aumenta o número de pessoas que precisam de assistência hospitalar. E chega num ponto dessa curva onde o sistema de saúde não dá conta de tratar de todo mundo. Então o que nós precisamos fazer? Reduzir a velocidade como o vírus se propaga para artificialmente reduzir o número de infectados que têm sintomas e que precisam de assistência hospitalar todos os dias. Isso já foi feito. Taiwan é o melhor exemplo desse controle. Essa curva, ela modifica e o número de pacientes que precisam de assistência hospitalar, ele é sempre dentro do possível para o sistema de saúde. O que nós precisamos é nos distanciar um do outro para que esse vírus não se propague. A melhor arma é o isolamento. Só que esse isolamento social, esse distanciamento social, justamente por sermos seres sociais, ele traz danos psicológicos. Nós não queremos nos sentir aprisionados, nós não queremos nos sentir isolados. A gente estava até agora em contato físico e social o tempo todo, mas ligados no celular. E agora vem um vírus que faz com que a gente, na verdade, mude o comportamento e faça um bom uso do celular. Porque agora nós precisamos estar mais afastados fisicamente, mas nós podemos estar todos unidos pelo celular. Como neurocientista e entendendo de comportamento humano, o que a gente percebe diante do problema do coronavírus é que as pessoas estão reagindo de duas formas distintas e as duas formas que não ajudam. Muitas pessoas negam o problema e muitas pessoas entram em pânico. Nós não precisamos entrar em pânico. O pânico, ele é absolutamente inútil. A ciência, hoje, ela é completamente diferente das outras epidemias, completamente diferente da gripe espanhola, e nós sabemos como lidar com a situação. O que nós precisamos é fazer. E em muitos locais, todas as pessoas precisam fazer e não esperarem os seus governos, que têm mais preocupações econômicas, tomarem atitude. Então, nós não estamos falando de uma simples gripe. É algo
bem mais sério. Tem muita gente falando que esse vírus, ele morre no calor. Isso não é verdade. O vírus, ele dura menos no calor, mas ele se propaga no calor também. Exemplos de que esse vírus continua se propagando no calor são Singapura e Taiwan, que aliás são dois bons exemplos que conseguiram reduzir a velocidade com que o vírus se propaga. Eles deveriam ter o segundo maior número de infectados no mundo e eles não têm. E eles têm apenas uma morte. O que é importante também a gente levar em consideração e que já está sendo uma conduta utilizada até mesmo em países ricos. Se você tem os sintomas da Covid-19, que podem ser um estado gripal, uma tosse seca ou até mesmo uma febre, o ideal é que você fique em casa, se isole ao máximo, porque se existe a suspeita de você ter o vírus para você não passar para outras pessoas, mas não é para sair correndo para o hospital, porque muita gente desenvolve esse quadro, não tem o coronavírus, e indo ao hospital você aumenta as chances de ser infectado. Ficando em casa e cuidando do estado gripal é a melhor forma de lidar com a situação, porque se o quadro piorar, dá tempo tranquilamente de ir para o hospital. Gabiru, eu acabo de receber aqui uma notícia, estava lendo aqui quando eu vi a especialista, a cientista, é que a Rede Globo acabou de confirmar que hoje, dia 16, já vai sair fora do ar a novela Amor de Mãe, porque a Globo suspendeu as gravações para conter o coronavírus. E vai afetar a novela, deixa eu ler aqui, ó. Pela primeira vez em mais de 50 anos, o Brasil vai ficar sem uma das suas principais instituições, a novela das 9. Sem novos capítulos, a novela Amor de Mãe tem as gravações interrompidas nessa segunda-feira. A Globo decidiu que a novela de Manuel Dias terá um fim de temporada e sairá do ar por tempo indeterminado. A emissora fará uma reunião de cúpula hoje para decidir o que vai colocar no lugar. O mesmo deve acontecer com a novela das 7, Salve-se Quem Puder, que também tem suas gravações interrompidas, porque é uma medida preventiva para impedir a propagação do vírus com os artistas. Vai mais. Prevista para terminar daqui 2 semanas, Éramos 6 vai continuar até o final. Mas a estreia da novela Nos Tempos do Imperador será adiada. E tem suas gravações paralisadas. A novela Malhação, Toda Forma de Amar, em final de temporada, também seguirá com as gravações. Então, para você ter ideia, atingiu inclusive a Rede Globo, que tem um elenco gigantesco, que ficam juntos ali gravando, uma forma de tentar a proliferação. E nós sabemos, Uba, a novela que a gente costuma dizer, a novela das 8, que é a novela, no caso aqui, a Amor de Mãe, é a novela de maior faturamento da Rede Globo. Essa novela, que hoje a protagonista é a Regina Casé, é a novela que proporciona à Rede Globo o maior faturamento, maior que todos os telejornais, maior que todas as outras novelas. Você assiste a novela Amor de Mãe, você veja que os intervalos comerciais são os mais caros cobrados pela Rede Globo. No entanto, a Globo decidiu retirar a novela do ar, ou pelo menos antecipar o seu fim. Isso dá uma demonstração da gravidade, da seriedade que é a
a proliferação desse vírus. A Rede Globo decidir tirar do ar a novela das 9 não é brincadeira. É algo muito sério que eles chegaram à conclusão, a cúpula da Rede Globo, de que tirar o maior faturamento da Globo, é o maior faturamento da TV, e eles abriram mão da novela para evitar a proliferação desse vírus terrível. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para Arlete e Alexa do posto de saúde do Campinho. Gabiru, aqui, para encerrar o nosso programa, eu gostaria de que vocês ouvissem aqui o relato de uma mulher brasileira que está na Itália, e ela está contando pra gente o que é viver esse drama do coronavírus. Bom dia, eu estou aqui na Lombardia, mais precisamente na província de Como, na Itália. Eu moro aqui há 5 anos e pouco e resolvi fazer esse vídeo pela quantidade de gente que está preocupada e me liga: como é que tá aí, Ana? Porque aqui no Brasil as coisas a gente não está entendendo bem, está com medo, etc. E eu resolvi fazer esse vídeo para os brasileiros, para contar a nossa experiência aqui sobre o coronavírus, sobre toda essa situação, e para dizer para vocês que vocês estão ainda muito no começo, então vocês podem evitar chegar onde nós chegamos. Uma das coisas mais enganosas que existem são as notícias que, esse é igual uma gripe mata mais, uma dengue mata mais. Pode até ser que a dengue mata um monte, mas vocês não vão deixar de ter a dengue para ter o coronavírus. Vocês vão ter a gripe, a dengue, mais o coronavírus. E a gente aqui, no início, acreditou nisso. Então, no início, as mensagens para nós eram assim, muito esperançosas. Olha, não se preocupa, a mortalidade é muito baixa e as pessoas vão para o hospital só algumas, os velhos que são atingidos, os jovens não. E com o passar do tempo, que hoje nós já estamos desde o dia 20 de fevereiro, num caso muito sério, hoje nós estamos há quase um mês, hoje é 15 de março, a gente acreditou no início nisso. Então as pessoas, por acreditarem, não tem problema, vamos pra rua, não tem problema, vamos passear, só vamos ali um pouquinho, não tem nada, mas a reunião de família não tem problema. Com isso, nós chegamos numa emergência sanitária incrível e numa situação de pavor, uma situação onde se parece um filme de terror, um daqueles filmes de epidemia que a gente vê na televisão, porque mesmo sabendo que é minoria que morre, etc, etc, a velocidade com que esse vírus atinge um ou outro é incrível. Ninguém sabe exatamente, por mais que dizem, olha, basta se proteger quando espirra, quando tosse, cada dia aparece 1000, mas eu tô falando 1000, mas são milhares, né? Hoje foram 2.500 novos casos de pessoas contagiadas que não sabem de onde pegaram. Então, na verdade, só existe uma proteção, até então a mais eficácia: ficar em casa com os seus familiares e não saírem para nada. E por isso que eu peço para o Brasil, que é o meu povo, é o meu país, que tomem essas atitudes hoje, que vocês acreditem que a coisa não é tão fácil. É muito mais que um resfriado. Isso vira pneumonia, desculpa, às vezes eu me engano com as palavras. Isso vira pneumonia. Isso leva as pessoas para UTI. E falar, mas só os velhos são atingidos? Não, a maioria que morre são os ancianos. Mas hoje são os velhos. Mas hoje, muitos jovens morrem. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma morte de um homem de 48 anos, um médico de frente do hospital de Como. Não é verdade que os jovens não são atingidos. Existem muitos jovens entubados. Muitas vezes, por serem mais fortes, eles conseguem sobreviver, graças a Deus. Mas eles passam os vírus de um para outro. Então, não é brincadeira. Não se vê ninguém na rua hoje em dia. Se vive em casa, um pavor. Porque nós estamos numa época que também tem gripe, também tem resfriado, mas qualquer espirro, a gente vira uma ânsia, um medo, uma paura. É uma sensação terrível. Eu não gostaria que nenhum de vocês passassem. Então, o que eu posso colaborar é dizendo: não acreditem que é um simples resfriado. Não é. Se fosse um simples resfriado, e aqui eu deixo uma pergunta, ou um pouco mais que um resfriado, vocês acham que o governo do mundo inteiro estaria fechando os aeroportos, fechando os voos,
proibindo sair de casa. Vocês acham que as pessoas que iam te curar no hospital vestiam como astronautas por um simples resfriado? Afinal, a gente tem tantos simples resfriados há tanto tempo. Algum dia vocês viram um simples resfriado parar as escolas? Algum dia vocês viram um simples resfriado colocar as pessoas em alerta, cancelar show, cancelar NBA, cancelar Fórmula 1, cancelar jogos de futebol? Será que depois de tudo que as pessoas estão vendo, ainda acreditam nessa história de que é simples e que a maioria não vai morrer? E tomara que a maioria não morra? Vamos cair na real, Brasil. Puxa, meu povo que eu amo, meu país que eu amo, eu tô passando uma situação terrível aqui. E vocês vão querer chegar nisso por o quê? Por ignorância? Por não querer aprender? Por não querer acreditar? Nós estamos falando que vocês têm tantas chances de acertar, porque vocês estão vendo o erro dos outros. Acertem. Tô feliz porque tô vendo que vocês estão já tomando algumas providências que a gente poderia ter tomado antes. Brasil, acredite, não é um simples resfriado. E a situação emergencial é muito triste. Não deixem chegar aí. Só vocês, só cada um de vocês pode resolver. Isso não vai ser o governo, isso não vão ser os médicos. É a atitude individual de cada um de nós que pode evitar com que esse vírus se propague cada vez mais. Programa Livre. Bom, eu quero lembrar o meu WhatsApp, né? O zap do Uber é 999210015. Quem quiser se interessar e saber mais sobre o coronavírus, me mande uma mensagem que eu envio para você todas essas reportagens que nós na íntegra, né, Uba? Na íntegra. Porque aqui foram editados. Tem entrevista dessa aí de 25 minutos. Perfeito. Então, se você tiver interesse, manda agora 999210015, chama aí no zap do Uba, salva aí meu número e eu vou te mandar essas reportagens. O nosso programa está chegando ao final. Eu espero que a prefeita possa, nesse instante, fazer as recomendações necessárias para que a gente possa tentar diminuir o risco dessa pandemia que está deixando o mundo apavorado. Um forte abraço, lembrando que 5 horas da tarde tem Repeteco e a gente volta segunda-feira. Se Deus quiser. E eles deixarem.